Vamos começar, então, nos apresentando. Pode começar? Bora lá, então. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica, já trabalho com terapias há mais de 10 anos. Hoje, nos últimos tempos, mais especificamente com mulheres que estão buscando transformar a sua vida no sentido de encontrar o seu propósito, aquilo que faz sentido para elas a partir dos seus 35, 40 anos. Então, aqui é onde a gente pode se transformar através do nosso podcast Toque Despertar. Eu e a Adriana trazendo sempre muita informação, muito conteúdo para compartilhar com vocês, a fim de ir preenchendo o coraçãozinho e trazendo transformações que podem ser muito importantes na fase de vida que cada uma está atravessando. Meu nome é Adriana. Oi, Michele. Obrigada, maravilhosas. Adoro quando me chamam de maravilhosas. Cheguei até a perder o fio da meada. Mas voltando um passinho atrás, meu nome é Adriana Haas. Eu sou jornalista, escritora. Sou pós-graduada em neurociência e psicologia positiva e estudante de filosofia. E eu uni todas essas áreas no caminho da pesquisa sobre a transição da metade da vida. Todos os meus trabalhos de conclusão de curso foram sobre esse tema, porque desde que eu entendi que eu estava passando por essa fase que me transformou completamente, em todos os sentidos, depois a gente vai falar mais sobre isso, eu decidi investigar para que a gente possa fazer o que estamos fazendo agora, que é compartilhar esse conhecimento para ajudar outras mulheres que também estão passando por essa fase, que eventualmente não tenham nem ideia do que estão passando, a atravessar esse momento que pode ser bastante turbulento, quase que invariavelmente de muitas dúvidas, muita ansiedade, muita confusão, e que não precisa ser assim. Esse é o nosso intuito, por isso que estamos aqui. É isso mesmo. E hoje a gente está com a nossa live, que na verdade é o nosso podcast sobre perguntas e respostas com relação ao tema de segunda-feira, que foi mesmo qual, Adri? Que foi, a gente falou sobre como encerrar um ciclo para iniciar bem um novo ciclo, para que ele não apenas inicie bem, mas para que ele seja próspero e duradouro. Então, nós abordamos várias questões no podcast passado. Se você não escutou, recomendo que depois que terminar essa live, você volte lá, porque tem muitas coisas com certeza que são importantes, que a gente não vai conseguir abordar agora, porque vamos nos direcionar a algumas questões mais específicas das perguntas que as pessoas nos mandaram. Acho que já podemos partir para a primeira, não é, Fernanda? Bora lá, é isso aí. Então, vamos lá. São algumas que os assuntos são bem pontuais. A primeira delas é a seguinte: ela disse que o marido dela morreu faz 6 meses. Eles eram casados há 10 anos. Nunca trabalhou. Como recomeçar? Uau! Uau! Bom, primeiro na verdade, um recomeço só pode acontecer quando primeiro ela chorar todo esse luto, né? Ainda que a vida não espere, ainda que a vida continue a acontecer, né? Que deve ser aí a questão dela com relação ao trabalho, né? Ainda que tudo isso esteja acontecendo dentro dela, todo esse furacão, ela, não sei como esse marido veio a falecer, né? Que isso também seria importante, mas ela vai precisar chorar muito esse luto, né? Ela vai precisar colocar muito essa tristeza para fora, até ela se sentir forte o suficiente para iniciar uma nova rotina, talvez de trabalho, de estudos, que a leve por uma abertura de vida. Agora, sem sombra de dúvidas, é importante que ela passe, né, por um processo de terapia, se for possível, para auxiliar nessas etapas de vivência desse luto, para que ela possa atravessar isso da forma mais serena possível, ainda que seja difícil, mas da forma mais serena possível, porque é um processo muito dolorido e eu sinto muito por esse momento dela, né? Também sinto muito, e eu queria só acrescentar o que a Fernanda falou, que é bem importante procurar algum tipo de apoio que esteja fora do nosso círculo também, porque, claro, nós contamos com o apoio de todas as pessoas que estão à nossa volta, mas nesse momento de recomeço, nós precisamos ter outras perspectivas também, enxergar outras coisas,
conversar com outras pessoas, procurar a ajuda de um terapeuta. Então é importante sim contar com todas as pessoas que estão à nossa volta, mas também é importante buscar ajuda sob outras perspectivas, procurar uma terapia, tentar ir a novos lugares, conhecer novas coisas que possam ampliar o teu olhar, e aí sim, de repente, de onde você menos espera, vem um caminho, um palpite, uma intuição, uma inspiração sobre a forma de recomeçar. É difícil falar assim tão amplamente de um caso tão específico, mas é o que eu diria, é buscar, depois de chorado esse luto, de vivido esse luto, de aprender com essa tristeza, que a tristeza sempre tem muito a nos ensinar. Não tem caso que eu conheça que a tristeza não tenha uma lição para dar. Então é aprender essas lições e depois ampliar, se abrir para o que o mundo pode oferecer, e com certeza ele tem muito a te oferecer. É muito profundo isso, né? Muito, muito sensível. Então, do ponto de vista que a gente está com uma pergunta pontual, mas com poucas informações, é o que a gente sente na segurança de compartilhar, né? Diante daquilo que aconteceu. E muita fé, muita conexão com a tua fé, com o teu Deus, né? Com aquilo que tu acredita, para que você possa também tirar forças no sentido de que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, porque é maior do que nós, né? Então, nessas horas, às vezes, a gente se sente culpada porque não fez algo, porque deixou de fazer algo, porque poderia ter feito algo, e tudo isso é uma ilusão da nossa mente. Então, entregar isso para o teu Deus, né? Entregar isso por uma fé de que é do jeito que tem que ser, e se permitir seguir a tua vida vivendo ela, né? Se permitir tomar isso como um processo de que, ok, aconteceu, é doído, mas eu preciso continuar vivendo. Não é apenas trabalhar, mas eu preciso continuar vivendo. Principalmente se tem filhos envolvidos. A segunda pergunta aqui, a gente vai entrar já numa seara que é bem comum, inclusive essa pergunta a gente recebe com muita frequência, qualquer que seja o tema do podcast, que é: não consigo encerrar um relacionamento que sei que já morreu. Já passei dos 40 e me acho velha para recomeçar. Olha, se tu me permite começar essa resposta, Fernanda, eu começaria com outra pergunta. Aliás, coisa que eu adoro fazer, né? Eu seria uma péssima terapeuta, porque eu adoro responder com outra pergunta. Que é a seguinte: você já tem mais de 40 anos e está perdendo a sua vida, o seu preciosíssimo tempo de vida, em um relacionamento que você sabe que já morreu? Como assim? A partir dos 40, a gente tem todo esse potencial de fazer dessa melhor fase da nossa vida, e aí você fica deliberadamente presa num relacionamento que você sabe que já morreu por medo do desconhecido, por medo de ficar sozinha. E aí, e se eventualmente essa pessoa termina com você? Como é que vai fazer? Vai ficar esperando que algum fator externo resolva a sua vida? Nesse caso, é mais um caso de iniciativa mesmo, de pagar para ver, de ter autoconfiança de que, ok, não sei como é que vai ser, não tenho nenhuma garantia, ninguém tem nenhuma garantia. O futuro, teve uma vez que eu escutei de um professor, é uma corda no vazio. Às vezes a gente precisa se jogar no vazio para alcançar essa corda, mas a gente quer sempre a segurança, né? Quer ficar ali na beiradinha, estender a mão e pegar a corda. Só que isso não acontece, tem momentos que a gente tem que se jogar para alcançar a corda. E ela tá lá. É só uma questão de enfrentarmos esse medo do desconhecido. Talvez não seja tão fácil, talvez seja muito mais fácil do que você imagina, mas é pagar para ver. O importante é não deixar o seu precioso tempo de vida passar em algo que você sabe que não te acrescenta mais nada. E se talvez possa te ajudar também, além de tudo que a Adriana já falou, é você começar a se perguntar o que você ganha estando nessa relação. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não quer ficar sozinho, mas na verdade a gente está ganhando algo muito mais profundo,
Então, é importante você se perguntar, ter essa consciência, o que eu ganho estando nessa relação? Por que eu preciso estar nessa relação? E, ao contrário, Adri, do que às vezes a gente acha que talvez o outro vá ficar, muitas vezes o outro também não consegue sair porque o outro se sente preso numa dinâmica de codependência emocional. Então, eu não vou porque tadinha dela, o que vai ser dela se eu for embora, né? Então, há um movimento aqui de manipulação dessa pessoa, né? Que tem medo de terminar essa relação por mais que seja falido, porque existe algum ganho secundário dentro dessa dinâmica familiar. Ou é poder, ou é controle, ou ela se sentir importante. Então, quando a gente consegue se confrontar com a nossa sombra, que nos mantém presa ali, vai ficar mais fácil de você não dar tanto poder para ela e você adquirir essa energia que você gasta para sustentar essa sombra através dessa dinâmica e colocar ela num movimento que te impulsione a coragem de dar novos passos. É isso aí. Esse é o assunto, acho que é top one, sempre que a gente abre para caixinha de perguntas, né? O medo de ficar sozinho. E tem outra coisa aqui bem importante, né? Um outro ponto que agora me lembrei de vários atendimentos que eu tenho, né? Normalmente quem tem medo de ficar sozinha primeiro, é egoísta no nível master, é uma pessoa extremamente egoísta porque tá vendo só ela, né? E o segundo ponto aqui é que ela não tomou dessa pessoa o essencial, que é aquilo que a pessoa deu, que não é o que ela queria. Então, normalmente é uma pessoa que ela não consegue ver tudo que ela ganhou nessa relação, ela só vê tudo que ela não teve dessa relação e que ela quer continuar sugando e tirando, que é normalmente preencher esse buraco emocional que ela tem, essa carência excessiva que ela tem, mantendo alguém ali para que esse buraco não seja visto e não seja curado por ela mesma. Terceira pergunta que a gente recebeu é em relação à vida profissional. É a seguinte: não me encaixo mais no meu trabalho, mas não sei o que gostaria de fazer. Acho que eu posso começar aí falando que transição de carreira é a minha área, né? E eu diria que se você ela não diz qualidade, se você estiver chegando aí ou estiver já na metade da vida, isso é muito comum. É muito comum as mulheres chegarem em um determinado momento em que já percorreram muito, já conquistaram muitas coisas, já viveram muitos papéis, mas começam a se dar conta de que talvez aqueles papéis todos, inclusive o profissional, não era exatamente aquilo que faz sentido para ela. É alguma coisa que o script externo, o pai, a mãe, a sociedade indicou como sucesso, era aquilo que era é o caminho do sucesso, e aí a gente segue porque é tudo que a gente sabe até esse momento. Nós somos muito novinhas, não temos bagagem para questionar, para dizer não, o meu negócio é o outro. E muitas vezes, quando a gente diz não, o meu negócio é o outro, vem aqueles conselhos, né? Aqueles pitacos. Não, mas isso não dá dinheiro, isso não é uma profissão respeitável, isso nem é uma profissão. E todo esse tipo de coisa desencorajadora que a gente ouve quando tenta sair desse script e somos muito novinhas. Só que quando nós chegamos aqui na metade da vida, a gente começa a questionar com conhecimento de causa. A gente não é mais tão novinha, a gente sabe o que serve, o que não serve pra gente. Só que aí começa a dar aquele tilt na cabeça. Como assim? Tudo aquilo que eu fiz, que eu aprendi, que eu acreditei, já não está servindo mais? O que vai servir então? Quem sou eu na fila do pão agora? Então, o que eu diria e o que funcionou para mim, quando eu estava exatamente nessa situação, foi me abrir. Me abrir para experiências novas, me colocar em experimentação, buscar coisas diferentes do que eu acreditava que servia para mim. Porque tem uma coisa muito interessante que hoje eu estava escutando de um professor, que é essa identidade que a gente carrega, ela nos ajuda porque ela nos define, mas ao mesmo tempo ela nos escraviza. Então a gente acredita que é de um jeito. Não, eu sou assim, eu gosto desse tipo de coisa
eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa, eu vou para esse tipo de lugar, eu faço esse tipo de programa e nunca sai daquilo ali. Se você ousar parar e pensar, nossa, quem sabe, talvez eu possa fazer diferente disso. E se arriscar, tentar fazer coisas diferentes, ir a lugares diferentes, ver coisas diferentes, comer coisas diferentes. Eu, quando estava nessa confusão, fiz coisas que absolutamente, em princípio, não tinham nada a ver comigo e me transformaram, como uma imersão numa fazenda de café no interior de São Paulo. A gente é transformado por todas as experiências que a gente tem, todos os dias. Essa luz da ring light que está batendo na minha cara está me transformando. Tudo que a gente passa nos transforma. Só que a maioria delas faz isso inconscientemente. Então a gente tem que se expor a novas possibilidades, a novas experiências, porque elas estão nos transformando, mesmo que seja pequenininha. Então é isso, é ir olhando para os lados, ampliar os horizontes para descobrir novas possibilidades e aí sim chegar em alguma coisa que, se você não sabe hoje que gostaria, quem sabe o que você precisa encontrar não está fora desse espectro para o qual você está olhando de uma forma muito restrita hoje. Respondeu, né? Mas pode acrescentar? Falei. Não, tá ótimo, respondeu, tá tudo certo. Que engraçado, né? Você vê que agora eu falo. Nos primeiros podcasts eu falava uma frase com vergonha de chegar no ponto de interrogação, né? Agora falo, desando. E nunca mais parou de falar? Nunca mais parou de falar. Tudo certo. O podcast é nosso, tá tudo certo. Paz em casa. Tá bom, obrigada. Na quarta pergunta, acho que é a quarta, né? Voltamos ao assunto relacionamentos, ao assunto vida afetiva. A pergunta é a seguinte: guardo muito ressentimento do meu ex. Parece que não consigo me desligar dele. Isso me cheira a um ciclo mal encerrado, hein? Não apenas um ciclo mal encerrado, como um ciclo que ela, de novo, né, não tomou aquilo que ela precisava do ex-namorado. Ela só ficou com aquilo que ela queria. E é daí o ressentimento. Ressentimento fica naquele sentido de que, poxa, ele não deu o que eu queria. Ele não fez do jeito que eu queria. Ele não agiu da forma como eu queria. E fica o ressentimento. Fica a mágoa, porque o outro não me deu o que eu queria. Mas com certeza ele te deu o que você precisava. E enquanto você não olhar para isso, você vai ficar presa esperando algo dele. É como se você estivesse ali parada. Claro que eu estou falando de forma metafórica, né? Mas você está ali parada, esperando que ele te dê algo ainda, como se ele tivesse em dívida com você. Talvez porque você acredita que você deu demais. E quando a gente dá demais numa relação, a gente espera no mínimo na mesma proporção. Só que quando a gente dá demais, a gente está se achando melhor do que o outro, superior ao outro. E o outro, por via de regra, quando recebe demais, vai embora. E por que o outro vai embora? Porque ele não suporta ficar em dívida com alguém que não sabe receber. Então, volta o ciclo, volta para o início daquilo que eu falei. Você ainda não sabe receber o que ele te deu, porque você está fixa naquilo que você queria. Então, tudo aqui se resume a receber. Olha, vocês podem perceber que a Fernanda hoje está nos cascos, ela está só dando nos dedos. Então, eu acho até bom que eu fale mais do que ela, porque ela hoje está, ó, tinindo. Essa mulher hoje, não queria estar por perto. Como foram as sessões hoje, tá? As sessões hoje foram extremamente pontuais, transformadoras, mas foram exatamente no... Todo mundo saiu de lá assim, ai, doeu. Doeu, mas foi bom. A Aline está dizendo que tem algum microfone com interferência. Tu consegue identificar qual é? Se é o meu ou da Fernanda? A Aline está dizendo, não vou nem perguntar. Eu tô achando mais seguro hoje, gente. Vai perguntar para quem? Para mim ou para ela? Eu falei assim, ó, a partir de agora só eu respondo, porque olha, o negócio tá pegando hoje. Se é pra falar.
Não vou... A Dais está dizendo ali, ó, bem que a minha sessão, ainda bem que a minha sessão não foi hoje, foi ontem. Eu fui bem fofa contigo ontem. É, ainda bem, deu sorte, hein? Deu sorte. Mas tu sabe que às vezes a gente precisa de uns empurrão, assim, umas coisas mais pontuais, que é para ver se a Sei. gente pega no tranco. Às vezes, sendo gentil, querida, fofa, também é uma faceta nossa, é importante, mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais enérgica para poder pegar alguns pontos que a gente não está vendo tanto dos outros quanto da gente mesma. Às vezes a gente também precisa disso, né? Então, Uhum. faz parte do momento, então entendo que faz parte do momento. Sim, inclusive eu até escrevi um texto faz algumas semanas sobre, e até conversei com a Daisy, que da porrada que eu levei da minha analista, uma atrás da outra, assim, duas na mesma sessão, que foram tão fortes que eu só consegui perceber a segunda depois que eu assimilei a primeira. Que a primeira me deixou tão zonza, eu caí de cara no chão, nocauteada, e aí eu não conseguia nem assimilar aquilo direito. Inclusive, eu mandei um áudio contando para a Fernanda, eu não conseguia nem contar. Eu não tenho dificuldade de elaborar, de lidar com as palavras, mas aquela vez, depois, assim, cara, nem eu expliquei direito. E aí, só Oh, mas depois que eu assimilei, eu consegui assimilar, consegui perceber que eu tinha levado uma segunda porrada. E aí, eu escrevi sobre a segunda também. Se quiserem ler, vão lá no meu feed, voltem um pouquinho, porque tem as duas, contei as duas. Não, mas agora tu deu um bom exemplo do que é o tomar aquilo que tu precisa. Porque tu foi na analista para tomar o que tu queria, que era uma sessão, era falar sobre você e tal. E ela te entregou algo que não era o que tu queria, mas era o que tu precisava. E é nesse ponto que eu estou falando. Muitas vezes a gente fica no ressentimento porque a gente não consegue tomar o que a gente precisa, porque a gente leva para o lado pessoal de forma negativa. Ai, olha como ela foi grossa. Ai, isso não é comigo. É como se tu tirasse teu da reta, saca? Só que na real, quando tu toma isso que doeu, cara, esses são os maiores presentes que outra pessoa pode te dar. É como se fosse a maior joia que a pessoa pode te dar. Não quer dizer que não, o bom também não seja, o bom sempre é. Mas o bom já é o que tu tá esperando. Agora, esses pontos, esses toques, essas porradinhas, às vezes elas te fazem girar interno porque elas quebram uma proteção tua, sabe? Às vezes elas quebram uma armadura tua, algo que tu não quer enxergar, que isso vai lá e dá aquela martelada tão profunda que isso te transforma se tu toma isso, se tu pega isso e diz, não, isso é meu. Ah, real, isso é meu, eu sou assim. Pode ser que para você se transformar demore um pouco, né? Porque às vezes a gente tem um padrão de comportamento que está enraizado, sei lá, 30, 40, 50 anos. Então, uma porrada, ela te faz enxergar, mas para transformar isso, às vezes leva um tempo, e tudo bem levar um tempo, né? Não tem problema, desde que você tome isso para você. Pô, eu preciso melhorar nisso, realmente isso aqui é uma falha que eu tenho, realmente isso aqui é algo que não é legal meu e que eu continuo fazendo. Teve até uma live anterior lá que eu dei um exemplo sobre uma cliente minha que tinha um comportamento de sedução e que ela interpretava que era sendo gentil, mas no fundo era a sedução e a necessidade de ser vista e amada por aquilo que ela estava fazendo. E daí quando ela foi pega nesse pulo, aquilo gerou um sentimento de desconforto e de vergonha nela, mas fez um movimento de cura muito profundo, porque ela tomou aquilo. E isso é autorresponsabilidade e fez ela crescer. Então, tomar aquilo que a gente precisa, como a Adriana tomou da analista, e como eu tomo sempre da Adriana e de outras pessoas, e dou, é o que nos faz crescer como seres humanos, saindo dessa parcela infantil que se protege, né? Para que a gente possa, então, tomar essa maturidade de forma consciente para tomar decisões realmente mais maduras e saudáveis para a nossa vida. E elaborar aquilo, né? Pegar aquilo para si e sentir como é que aquilo tá batendo e onde é que aquilo é verdade, porque se tá batendo é verdade. E encontrar formas de interiorizar aquilo, de trabalhar aquilo. Para mim, uma das formas é escrevendo. E, inclusive, nas duas situações, nos dois
não vou dizer coice, né? Mas nos dois chacoalhões que eu levei, eu demorei uns dias para conseguir escrever, que é a minha forma de assimilar. E até a Michelle está participando aqui, não sei se ela está ainda, que a Michelle trabalha muito com escrita terapêutica. E para mim também é uma forma de terapia, a escrita, e acredito que é uma forma de terapia muito eficaz para qualquer pessoa, para a gente tirar as coisas que estão no inconsciente, conseguir materializar elas em sentimentos, no que a gente está sentindo. Então, eu acho que é um passo importante também descobrir formas como trabalhar, não deixar aquilo morrer numa sessão de terapia. Ai, nossa, me machucou, é verdade, sei que lá e ficou lá no cantinho. Não, é ir trabalhando, é levar aquilo adiante, colocar aquela mochilinha nas costas e isso é meu e eu preciso carregar até que isso fique leve. Tá, então eu vou contar uma história que foi muito engraçada. Lá vem. Para isso, não, é sobre isso, né? Sobre essas questões, assim. Foi de um rapaz que eu atendi, isso na época que eu atendia homens, né? E ele teve no meu consultório e a gente conversando, enfim, ele trazendo as questões dele. E ele dizendo que queria ter família, que queria ter uma esposa, porque ele não conseguia se relacionar fazia tempo. Aí eu olhei para ele, claro, né, diante de todo um campo sistêmico aberto, tudo aquilo, e eu falei para ele assim, ó, eu vou te dizer algo, mas entenda e esteja aberto para receber o que eu vou te dizer. Por mais que tu queiras uma mulher e filhos, tu ainda não construiu um castelo para uma rainha entrar. Tu ainda não construiu isso na tua vida. Então, tu queres uma rainha, mas tu não tem um lugar para uma rainha entrar. Ele disse que aquilo abalou tanto ele que ele não conseguiu sair de casa pelas próximas 2 semanas. Ele disse que aquilo ficou dentro dele, que ele não conseguia ver nenhuma mulher. Foi tão profundo nele que ele transformou a vida dele. E eu lembro de ter encontrado ele 2 anos depois, tipo, aleatório. Ele estava casado e ele disse assim, eu vou te apresentar agora a minha rainha, porque tu falou que eu não tinha um castelo, eu construí um castelo e hoje eu tenho a minha rainha. E ele se casou. Ai, eu nem achei tão horrível, eu tava esperando uma coisa muito pior. Eu me preparei psicologicamente para uma coisinha, fiquei até criando situações na minha cabeça quando falo assim, nossa, não foi tão terrível. Pô, eu vou separar causas melhores, então, para tentar. Ou não cria toda essa expectativa em mim de que vai ser algo tão terrível. Não, foi forte, mas não acabou com a vida da pessoa. Tanto que o ajudou nisso. Foram 2 semanas de cara na lona, mas depois ele se levantou, né? Cara, foi impressionante. Teve um outro que ainda, também um outro rapaz que eu falei numa sessão assim, aleatória, assim, saiu a frase, né? Eu disse para ele, eu te vejo ainda como menino. E ele já é um homem de 44 anos, tinha recém-separado. Daí eu olhei para ele, tu te comporta e eu te vejo como menino. Eu falei 50 mil coisas na sessão. Isso foi uma delas. Uma semana depois ele me manda mensagem, ele dizendo assim, Fê, tu falou um monte de coisa, mas tudo se apagou, eu só fiquei no eu sou aí no menino. E pode ter certeza que eu vou me transformar num homem. Eu falei, tu não tem que provar para mim nada, querido, isso aí é para ti. Se doeu, pode ter certeza que é teu. E foi muito legal, porque eu vejo, né, o quanto ele tá, eu não atendo mais ele, mas o quanto ele está buscando e se transformando realmente num homem. Claro, eu trouxe aqui exemplos de homens, porque foi o que me ocorreu agora, mas tem milhares de exemplos de mulheres, né, que é o que eu mais atendo. Mas eu acho que é só para trazer aqui uma diversidade também, que os homens também se sentem nesse aspecto. Esse aí achei que foi um que também pegou pesado, porque chamar um homem que eles se orgulham tanto da sua virilidade, da sua masculinidade, de menino, embora muitos homens sejam apenas meninos crescidos, dói muito, né? Então, especialmente por isso, né? Mas é tão legal quando dói, porque ali é a tua ferida. Ali é a tua ferida. E quanto mais doer e tu sustentar essa dor, ao enxergar essa dor, mais você se transforma, porque é onde está o teu crescimento. E essa é a riqueza do processo.
Então, muitas vezes a gente não encerra ciclos porque a gente não toma o que a gente precisa daquilo que está ali ativo. A gente só queria o bom, ou a gente queria que tivesse de nossa forma. E, gente, né? Oi, não vai ser Queria bem que fosse o chameguinho, né? Só no chameguinho, não tivesse a porrada, o chacoalhão, né? exatamente. E a gente está aqui na vida para isso, né? Para tomar essas porradas como processo de crescimento, mas não para você se tornar dura. E é isso que eu queria chamar a atenção. Não é para você se tornar dura, mas para você amadurecer, mas manter o teu coração aberto para a vida. Porque muitas vezes as pessoas recebem e fecham o seu coração. Elas estão ali com o coração fechado e mais nada entra. Isso é como se você tivesse uma morta-viva, né? Você não está vivendo, porque uma mulher sente a vida a partir do coração dela, a partir do corpo dela, a partir daquilo que ela efetivamente sente. O ser humano sempre precisa sentir a vida, né? E se você fecha o seu coração, você deixa de viver, você deixa de sentir, você deixa de estar aqui no presente. Aí a gente vai ter grandes problemas nessa vida. É, temos mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: não consigo encerrar meu ciclo na empresa, sempre procrastino. E aí, Fernanda? É uma pergunta bem ampla, né? Eu posso tentar começar a responder de uma forma ampla também. E vou começar com mais uma pergunta, porque eu não sou terapeuta, não sou obrigada a dar respostas, então eu respondo com outra pergunta. Minha pergunta é a seguinte: você está construindo as etapas para esse encerramento do ciclo na empresa? Porque normalmente a gente fica esperando um grande momento, né? Aquele momento certo em que todos os fatores vão estar convergindo, os astros alinhados e a cabala não sei o que lá, para que a gente tome uma iniciativa. Só que aí a gente sempre fica esperando que as coisas aconteçam e elas normalmente não são tão congruentes assim. O universo nem sempre está preparando o caminho certinho para que você o trilhe. Então a gente precisa construir as etapas do que a gente quer. Se você quer encerrar esse seu ciclo na empresa, começa pensando quais são os pequenos passos que eu posso ir dando para ganhar autoconfiança e aí sim conseguir dar esse passo para parar de procrastinar, porque você também vai sentir que está fazendo alguma coisa, que não está procrastinando. Você vai mostrar para o seu cérebro que você está tomando uma atitude e cada vez que você tomar, que der esse pequeno passo, você vai comemorar para o cérebro ainda te dar mais uma forcinha, porque ele vai entender que você deu um passo, que é uma vitória, que ela é considerável a ponto de você comemorar e vai te estimular nos próximos passos. Então, vai dando esses passinhos, vai ganhando autoconfiança para no momento em que você achar que pode fazer essa transição. Voltando um pouco, claro que não existe o momento certo e aquela história do futuro, como a gente disse, é uma corda no vazio. Em algum momento você vai ter que arriscar, você vai ter que pular para alcançar essa corda. Só que se você já tiver trilhado algum caminho, você vai ter muito mais coragem nesse momento em que precisar dar esse passo no escuro. Sabe que essa pergunta me fez lembrar a tua história. E também me fez lembrar a história de uma outra cliente. Porque eu acho que essa pessoa que está procrastinando, eu acho no sentido de sentir, tá? Ela tá. É como. Porque se a gente começa a procrastinar, não fazer, porque eu sinto que eu já fiz demais. Então, se eu sinto que eu já fiz demais, muitas vezes eu não quero continuar fazendo, porque eu já fiz muito, eu não quero continuar dando. E se você está numa empresa e você não consegue encerrar um ciclo porque você está procrastinando, se pergunte se você não está achando que você já deu demais e você não quer dar. Se for esse ponto, você está em desequilíbrio, porque você não está enxergando tudo que a empresa já te deu para ficar em equilíbrio. Porque daí eu me lembro da história da Adri, quando ela disse que até o último dia ela fez o melhor que ela podia para aquela empresa, né? No sentido de arrumar as cadeiras para aquele evento, ela foi lá até o último dia, ela deu o melhor dela. Porque certamente ela reconheceu tudo que a empresa deu para ela até aquele momento.
E que muitas vezes, gente, não é, de novo, não é o que tu quer, mas é o que tu precisa. Às vezes a gente fica com ressentimento e acha que deu demais e que a empresa deu de menos, porque você está vendo a estrutura financeira, você está vendo os bônus, mas você não está vendo tudo que foi lapidado no sentido de ser humano e de profissional em você. Que muito daquilo que aquela empresa te deu foi o quanto ela te lapidou para que você pudesse, inclusive, realizar os teus sonhos e ser quem você é. Então, é sempre uma moeda, é sempre troca. Mas a gente precisa ver que aquela troca, muitas vezes, que a gente recebeu, não é o que a gente queria financeiro. Às vezes é de outra forma que você recebeu. Então, encerrar um ciclo com gratidão é o que vai te garantir você não procrastinar. E que você vai entregar tudo até o último dia. E levar tudo que essa empresa te deu no teu coração para que você possa iniciar um novo ciclo. Rica. Muito rica. Rica porque você deu e rica porque você recebeu. Mas porque você consegue reconhecer o que você recebeu. Faz sentido isso, Adri? Faz sim, eu acho até que a gente pode fazer em outro momento um podcast especial sobre procrastinação, porque tem vários aspectos para se considerar. Tem o aspecto do desequilíbrio da energia masculina, né? Quando ela está meio fraquinha, meio cambaleante, ela nos leva à procrastinação. Tem a questão do funcionamento cerebral que nos leva também a procrastinar. Então, acho que em um outro momento, mas fica para outro momento, né? Porque Não. já está na hora da gente encerrar por aqui. Alguém, acho que tinha uma outra pergunta aqui, mas não colocou. Acho que a Aline tinha uma pergunta, mas ela não colocou. Ela Enfim, ficou com medo de mim. ela ficou com medo de ti, eu não a culpo por isso. Mas se ela quiser, posteriormente, mandar a pergunta para a gente responde no próximo episódio, com todo prazer. Se você também tiver alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, manda para a gente. A gente adora quando vocês participam aqui ao vivo, quando mandam mensagem pra gente, quando mandam e-mail, quando mandam tudo, porque a gente. Ela tá dizendo que ficou, tu sabia? Manda só para Adriana, então, tá? Manda pra mim que eu só aviso a chegada ali, tá? Combinado, pessoal. É nóis. Então é isso, gente. Mandem pra gente suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de temas, que isso é muito legal também para a gente conseguir falar sobre o que está pegando para vocês. Também apesar da Fernanda ter toda essa vivência de consultório, é importante também que vocês nos digam o que está passando por aí, o que está pegando, porque a gente quer que essa troca seja a mais produtiva possível. Para a gente está sendo, e a gente quer que seja para vocês também. Até para o Oliver ele está aqui acompanhando, gente, tudo. Ele deu, inclusive, alguns insights bem importantes que eu traduzi e falei para vocês. Cara, mentira, ele tá com uma cara de que só tá esperando a janta. Olha aqui. Ele tá aqui encostado, aqui, ó. Parem, humanos, de me incomodar. Aham, gente chata. Não me importunem. Aham, quero ficar nesse lugar que me pertence. Aham. Certo, então, gente. Vamos encerrar por hoje, Fer. Muito. Vamos encerrar até o próximo podcast Toque Despertar, na próxima segunda-feira, 7h30 da noite, neste horário e neste bate-canal. Exatamente. Esperamos vocês até lá. Nos mandem sugestão de tema. A gente nem vai dizer qual vai ser o tema ainda, porque agora está lançado o desafio. Vocês é que vão decidir qual vai ser o próximo tema. Então, mandem aí que a gente quer saber o que vocês querem que a gente fale aqui. Tá bom? É isso aí. Um beijo. Um beijão e até segunda. Um beijo, gente. Até segunda. Até mais.